Bom dia, meus amores, a paz do Senhor Jesus para todas vocês esta manhã, a paz do Senhor, bom dia, dia de domingo abençoado, minhas irmãs, dia de domingo cheio da graça de Deus, que esse domingo seja de bênção na tua casa, na tua família. Aleluia, Jesus. Eu tenho uma palavra, minhas irmãs, para deixar para você esta manhã. A palavra de Deus diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. A palavra do Senhor diz que eu tenho para dizer para você hoje, minha irmã. Deus vai abrir as janelas do céu para te abençoar. Continue clamando, continue orando, minha irmã, que Deus vai responder a tua oração. Oh, aleluia, Jesus. Irmãos, eu tenho uma palavra para você esta manhã. Em 1 Crônicas, capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Naquela época, irmãos, se dava o nome da criança conforme tinha sido o parto. E essa mãe, ela teve um parto difícil. Então, esse nome Jabes significava dores, sofrimento. E a mãe disse, ele vai se chamar Jabes, porque com dores eu dei à luz. Mas a Bíblia nos conta a história desse jovem, que ele não aceitou esse nome de maldição sobre a vida dele. Ele se levantou em oração e invocou o Senhor. Diz assim no versículo 10, Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que sejam comigo a tua mão, e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflições. Então Jabes se levantou, invocou ao Deus de Israel, para que não viesse lhe sobreviver sobre a vida dele nenhum mal, por causa daquele nome lançado sobre a vida dele, que era um nome de maldição ali. Ele se levantou e ele invocou o Deus de Israel. E ele diz que não me venha, tomaras que me abençoe, me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal. Então Jabes, eles invocou o nome de Deus para que Deus viesse livrar ele do mal, de modo que não me sobrevenham aflições. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Jabes invocou ao Deus de Israel. Você vê, irmãos, que ele tinha conhecimento. Ele sabia do que Deus tinha feito com Jacó, o qual trocou seu nome no vale de Jabote. Ele sabia que Jacó tinha lutado com Deus e ali o nome dele tinha sido trocado. E ele disse, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido, que é Elube, irmão de Suageru. Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido.
Jabes invocou o Deus de Israel. Ele disse: eu invoco o Deus de Israel, que me alargue as fronteiras, me preserve na hora das aflições, na agonia. Jabes sabia o que Deus havia feito por Jacó, que tinha trocado o seu nome por Israel. Sabia que as orações de Moisés muitas vezes eram atendidas. Sabia que Deus era o Salvador e o Libertador, ajudador de Israel em todas as suas necessidades. Então ele era um rapaz instruído que lia as Escrituras. Sabia que Deus fez aliança com Israel. Os 4 pedidos de Jabes suplicou por uma bênção, como outrora ele tinha feito a Jacó. Jabes suplicou a Deus por uma bênção, como ele tinha feito com Jacó, que ele mudou o nome de Jacó para Israel. Pediu por um alargamento das fronteiras. Israel habitava na terra prometida, mas ainda havia muita terra para ser conquistada. E suplicou por direção divina. Suplicou por proteção contra qualquer mal. A resposta que Jabes recebeu, Deus atendeu a sua oração. Jabes recebeu bênção, alargou suas fronteiras, sentiu a direção da mão de Deus e foi protegido. Através da oração desse jovem, irmãos, com certeza ele não só fez essa oração, ele fez outras orações. E ali ele pedindo a Deus, né? Muitos não recebem nada porque duvidam. Como diz Tiago, peça sem duvidar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então Jabes, ele fez essa oração na certeza que Deus ia responder. Ele confiava em tudo que Deus já tinha feito por Israel. A mão do Senhor significa a força, o socorro, a coragem. Uma boa mão para nos dar coragem, para nos dar força. A mão de Deus para dar força. Ele pediu que a mão de Deus lhe fortalecesse, como fez Neemias. Neemias, ele lhe disse: declarei como a boa mão de Deus me tinha sustentado. Que a boa mão de Deus foi quem sustentou todo o tempo Neemias. Então Jabes, ele apresentou a Deus as suas necessidades e pediu a Deus para que a sua boa mão lhe concedesse que fosse alargada as suas fronteiras e que também fosse trocado o seu nome, porque ele disse para que abençoasse ele como fez com Jacó. Ele queria que toda maldição lançada sobre a vida dele por causa daquele nome fosse anulada, fosse cancelada. Aleluia, Jesus. Você vê, minha irmã e meu irmão, a diferença que uma oração, uma humilhação e uma oração faz diante de Deus quando aquela oração é feita por um coração sincero. Porque a Bíblia fala em Mateus que Deus, quando você entre no seu quarto e ore, porque Deus vê a sua oração. Então, o que a palavra ali está dizendo não é que Deus vê a nossa boca falando, mas Ele vê como está o nosso coração diante de Deus. A palavra do Senhor também nos fala sobre o rei Ezequias. Deus mandou que Isaías dissesse para o rei Ezequias. Diz assim a palavra: naquele dia Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Lembra-te, então Ezequias, quando recebeu essa notícia do profeta,
Virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Irmão, imagina, né? Recebeu uma mensagem de Deus dizendo: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Daquela enfermidade que ele estava. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, lembrando a Deus do que ele tinha feito. Então a palavra do Senhor diz que Deus se compadeceu do rei Ezequias e mandou que Isaías voltasse e que ele lhe daria mais 15 anos de vida. Irmãos, o que eu fico aqui frisar bem para você é que esse homem, quando ele recebeu a notícia que ele tinha que colocar a casa em ordem, porque ele morreria e não viveria, ele foi orar. Ele não se desesperou. Ele chorou, virou o rosto para a parede e chorou, apresentando a Deus o que estava no coração dele, o que ele já tinha feito. E ele disse: lembra-te, Senhor, de mim, diante da minha fidelidade. Lembra-te, Senhor, que eu fui fiel. E ali ele apresentou a causa dele a Deus. E igual como fez Jabes, ele fez uma oração a Deus. Jabes tinha feito a oração. Quantas orações são feitas a Deus? Essa passagem me faz lembrar, irmãos, quando passou 3 anos e 6 meses sem chover, e ali o profeta Elias se ajoelhou durante 7 vezes, orando a Deus para pedindo que chovesse, que Deus mandasse chuva. E 7 vezes ele colocou a boca no pó em oração. Isso nos leva, irmão, a nos convidar a fazer um propósito a Deus quando queremos algo. Durante 7 dias, colocar a boca no pó e orar, como fez o profeta Isaías, quando ele estava ali pedindo a Deus por chuva. E 7 vezes ele mandou seu jovem olhar se estava chovendo. E na 7ª vez o jovem disse: eu vejo uma nuvem, tamanho da mão de um homem. E ele disse: vai, desce e diz a Acabe que vem uma grande chuva. Durante 7 vezes, irmãos, ele colocou ali no barro mesmo, na terra. Não era cimentado, não era cheio de cerâmica, era boca na areia mesmo ali. E ele se ajoelhou durante 7 dias, durante 7 vezes, e clamou ao Senhor para que mandasse chuva. Assim, irmãos, eu não tinha nem separado essa passagem para falar com você. Mas Deus colocou no meu coração falar para vocês da oração do profeta, que 7 dias ele orou para receber a sua bênção. Muitas vezes, eu e você queremos receber resposta de Deus, mas não clamamos, não nos consagramos a Deus. Essa palavra que eu deixo para você, irmãos. Veja como os homens de Deus pediam por socorro diante de Deus, apresentava a sua causa a Deus e ficava ali orando e buscando. Aleluia, Jesus. Eu separei aqui, irmãos, para falar sobre Jabes, sobre a oração de Jabes, que pediu para Deus. Ele disse consigo mesmo: esse nome que minha mãe colocou de maldição na minha vida não vai me fazer ser um homem amaldiçoado na terra. Eu vou buscar o Deus de Israel
para que Ele mude a minha situação, para que Ele largueça, para que Ele faça comigo como fez com Jacó. Ele estava mostrando que não era aquele nome que ia impedir de ele buscar a Deus. Não era aquele nome que ia impedir dele invocar as bênçãos de Deus. Ele sabia que Deus poderia mudar a situação dele. Ele sabia que ele invocando a Deus, Deus ia responder às suas orações. Como ele disse, o Senhor é o Deus de Jacó, de Isaac. O Senhor é o Deus de Abraão, Isaac e Israel. Ele clamou ao Deus de Israel. E o Senhor respondeu, diz a Bíblia que o Senhor respondeu às orações dele. Por que tantas vezes a gente ora, irmão, e não recebe a resposta? Porque não derramamos o nosso coração diante de Deus. Ezequias virou o rosto, na cama mesmo, ele virou o rosto para a parede e derramou seu coração diante de Deus. Que eu e você, irmão, venha fazer assim. Venha fazer, se consagrar a Deus, apresentar nossa família, nossos filhos ao Senhor. Amém? Essa palavra que eu deixo hoje para você. Pai amado, vou orar por você, minha irmã. Que Deus abençoe você esta manhã, sua família. Eu vou orar por você esta manhã. Pai amado, querido Deus, eu apresento a vida de todas as pessoas que estão vendo esta oração junto comigo, estão vendo esta palavra junto comigo, meu Pai. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos do Senhor, minha irmã, venham ser na tua casa, na tua família. Que o Senhor venha abrir as janelas do céu para te abençoar. Que venha derramar bênçãos na sua casa. Que o Espírito Santo de Deus venha entrar na tua casa com salvação, libertação, com cura na vida daqueles que estão enfermos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, cura as crianças que estão enfermas, adultos, adolescentes. Liberta os jovens das drogas, meu Pai. Age, Paizinho amado e querido Deus, com grande poder e glória na vida dos meus irmãos que estão assistindo esta oração. Também eu clamo esta manhã por porta de emprego. Abre porta de emprego para aqueles que estão necessitados, meu Pai. Em nome de Jesus, os que estão na causa na justiça, o Senhor venha dar vitória. Aqueles que estão orando para ser curados da depressão, da angústia, que o Senhor venha purificar a alma, o coração, meu Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que as bênçãos do Senhor, minha irmã, venha ser na tua casa, na tua vida, na tua família. Que Deus abençoe todos vocês.